A origem grega do termo bárbaros refere-se à falta de humanidade, daquele que só usa uma linguagem de pássaro. Tradicionalmente, o bárbaro é aquele que permanece alheio à civilização greco-romana e depois à cultura europeia. É por isso que tanto Platão quanto Aristóteles admitem que a escravidão é o destino que lhe é favorável. Esses termos testemunharam por muito tempo o etnocentrismo europeu e a segurança com a qual a mentalidade ocidental considerava a sua cultura como a única autêntica. Nessa ética, a barbárie se oporia ao humanismo. Porém, a história moderna provou amplamente que o Ocidente era capaz de comportamentos desumanos e, portanto, bárbaros, campos de extermínio, genocídios, etc., no próprio mundo em que a etnologia demonstrava a legitimidade de outras culturas. O homem é o único animal que pode-se dizer que ocupa o mundo todo, inserido em diversas áreas do globo, em ambientes diversos que são alterados para a satisfação de suas necessidades. Esses impactos são causados pelo homem, tem vindo a sofrer grandes alterações. Antes, o homem paleolítico, que vivia nas florestas com os animais, sem alterar de forma drástica o ambiente onde vivem, diferente do homem atual, onde suas ações tornam muitas vezes irreversíveis. Na verdade, com a grande revolução da tecnologia, a relação do homem com a natureza se tornou algo totalmente diferente. Seja ela como animal laborans, que passou a explorar a terra de forma extremamente agressiva, de que são exemplos as monoculturas destruidoras da biodiversidade, quer como Homo faber, através do desenvolvimento industrial das dimensões desproporcionais e sem regras, mesmo com os biopolíticos a devastação do mundo através da violência. O homem expõe e causa seu futuro do próprio planeta que habita. Num caso extremo de guerra que sejam utilizadas armas nucleares, é a própria humanidade que pode vir a ser aniquilada. Entramos, segundo Michael Henry, iniciador da fenomenologia da vida, num tempo de barbárie. Não se trata, infelizmente, de mais uma crise de cultura, mas sim uma crise de destruição, o hiperdesenvolvimento de um hipersaber, cujos meios teóricos e práticos marcam uma ruptura completa com os conhecimentos tradicionais da humanidade. Pode-se destruir a própria humanidade. Com a explosão científica, pode-se assim dar o início à ruína do homem. Esta é a nova barbárie. O ato fundador da ciência moderna foi a decisão do Galileu por excluir as qualidades sensíveis da investigação científica, concentrando-se nas qualidades primárias, quantificáveis, que podem ser estudadas pela matemática e geometria. Com isso, Galileu afastou a subjetividade e a experiência cotidiana, adotando uma abordagem idealizante focada nos corpos materiais e suas propriedades extensas. O resultado foi a definição do conhecimento científico moderno, sendo restrito à física e áreas afins, identificando o saber como ciência. Para Michael Henry, o mundo não é um puro espetáculo que oferece um olhar impessoal e vazio, mas um mundo sensível. Não é um mundo de consciência, mas um mundo da vida. A atitude que o homem tem vindo a adotar só pode ser considerada um contrassenso. Na verdade, como o stalinista Michael Henry, um modo de vida que se volta contra a vida, ou seja, contra si mesmo, é uma contradição. A crise ecológica atual aponta a atitude humana em relação à natureza se tornou contraditória e autodestrutiva. Conforme observado Michael Henry e Leonardo Boff, que descrevem a postura como um ecocídio. A relação harmônica entre o homem e a natureza foi rompida com o desenvolvimento da técnica, que, ao contrário do que Aristóteles acreditava, não só modificava acidentalmente a natureza, mas cria elementos artificiais, como substâncias químicas sintéticas inexistentes da própria natureza. A descoberta nuclear simbolizou uma mudança radical, pois a força gerada por ela não tem paralelo natural, tornando-se irreversíveis as ações humanas. A crise ecológica está assim ligada a uma visão desordenada e destrutiva da vida, refletindo uma crise moral da sociedade que, segundo Moulton, não se deve apenas ao uso da tecnologia, mas à busca desenfreada pelo poder. Economia da barbárie. Esse termo é definido como a racionalidade econômica que se instaura no mundo como o núcleo duro da racionalidade da modernidade se expressa de um modo de produção fundado como um consumo destrutivo da natureza, que vai degradando e ordenando o ecológico do planeta Terra, e minando suas próprias condições de sustentabilidade. Uma vez que o capital alcançou um certo grau de desenvolvimento, de elevação de sua composição orgânica, sua reprodução ampliada requer novas fontes de acumulação, que lhe permitem ampliar taxas que mais valem. Segundo Leff, a crise socioambiental é signo eloquente dos limites da racionalidade econômica sobre a qual construiu a civilização moderna. Dessa forma, tal racionalidade é a âncora econômica da barbárie, como revela sua identidade que se traduz pela obsessão pelo consumo e acumulação de riquezas,
e no desprezo pelas pautas que priorizam grandes desafios sociais do nosso mundo atualmente. Há exemplo de exclusão social de uma imensa parcela, talvez a maior parte da população mundial. A economia da barbárie torna-se hemogênica e reforça a relação de dominação gerada por ela. Além disso, assume um papel cada vez mais importante na dimensão ecológica. Destruição do meio ambiente e a degradação devido à ocupação de importantes territórios, especialmente pelas multinacionais, com o foco de negócios tradicionalmente escravistas, de forma cada vez mais intensa e extensiva. É comum em que uma determinada localidade uma certa atividade de usos e recursos naturais já aconteça, sendo prática de um importante meio de subsistência para a população local. No entanto, as grandes corporações, quando se fixam nessas áreas, trabalham para que quaisquer impedimentos legais, políticos e culturais sejam removidos, a fim que possam explorar até a exaustão e impiedosamente os recursos naturais presentes. Um exemplo é a mineradora Vale, responsável pelas tragédias ocorridas em Brumadinho, Mariana, ambas em Minas Gerais, Brasil. A empresa, que se autodenomina Global, na sequência das descobertas de jazigos de carvão mineral no estado de Tetê, em Moçambique, prometeu desenvolver economicamente a região e fazer a reabilitação da linha férrea, maior corredor ferroviário do país, que havia sido desativado há 20 anos. No entanto, desde 2010, a mineradora está lucrando com a extração de carvão mineral e, inclusive, aumentou a extração da escavação, colocando em risco o desaparecimento do distrito Muatize. Mais de 1.300 famílias não foram reassentadas devidamente, pois faltam condições condignas, saneamento básico, escolas e posto médico. Apesar das restrições, dos alertas e das tentativas de se manter uma corporação multilateral entre países, cujo objetivo é frear o desmatamento, segue sendo aprofundado um estilo de desenvolvimento baseado em uma intensa apropriação de recursos naturais, para posteriormente derramá-los nos mercados globais. O ouro, a madeira e a agricultura, essencialmente produtora de um número reduzido de commodities, soja e trigo, por exemplo. Apesar dos esforços globais para combater as mudanças climáticas, como a Agenda de 2030 da ONU e os encontros anuais da COP, a maioria dos países continua a investir em setores extravistas e em fontes de energias não renováveis, o que contraria as iniciativas de mitigação e adaptação aos impactos climáticos. Estando o Homo faber na natureza do Homo sapiens, o ímpeto da técnica atual fez como que surgisse um novo imperativo: conservar o mundo físico e a forma e a garantir a continuidade da espécie humana, em substituição do velho imperativo de Kant. Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre como um princípio de uma legislação universal. Hans Jonas propõe assim como um novo imperativo: age de modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica na Terra. A visão científica moderna, que reduz a natureza a um conjunto de causas e necessidades, não nos prepara para reconhecer esse valor intrínseco. Hans Jonas sugere que a natureza ameaçada por ações humanas clama por respeito à sua integridade, o que nos leva a uma reflexão que transcende a ética moral e adentra a metafísica, fundamentando toda a ética. A natureza, antes vista como um objeto da ciência e da técnica, revela-se também de forma poética, como aponta Foltz, uma vez que a ciência, mito e filosofia nunca estão totalmente dissociados. Nas visões primitivas e filosófica, a natureza é vista como uma força genésica, que conecta o ser humano à Terra, ao ciclo da vida e da morte, e que não reside no homem, mas na natureza mesma. A palavra natureza vem do latim natura, nascer, e do grego psíquis, crescer, refletindo o dinamismo e movimentos intrínsecos à natureza, que os pré-socráticos viam como um todo orgânico, animado por uma energia vital. Aristóteles entendia a natureza como eterna e imutável, e essa visão foi recuperada por Santo Agostinho, que identificava a natureza com a essência do ser. No entanto, a distinção entre imanência e transcendência proposta por São Tomás abriu caminho para o antropocentrismo, que coloca o ser humano no centro da realidade e favorece a exploração da natureza. Os recursos limitados e a impossibilidade de absorção por parte do planeta dos efeitos nocivos do crescimento obrigam-nos a refrear esse crescimento selvagem com vista a assegurarmos o futuro da humanidade. É necessária uma nova economia, mais solidária, mais justa, mais sustentável.
mas possivelmente menos produtiva e menos lucrativa. Teremos, pois, de investir numa nova estrutura social em que os valores não sejam os de posse e ostentação de bens materiais, mas antes os que conduzem à construção de uma sociedade sem grandes desigualdades em que cada ser humano se possa realizar. Galindo Garcia salienta que é urgente e necessário criar um homem novo. O homem tecnológico poderá dar origem ao homem lúdico, que, liberto pelas máquinas do trabalho produtivo, terá maior acesso à educação e a uma relação cuidadosa com a natureza. Por sua vez, do homem lúdico nascerá o homem criativo, que poderá desenvolver melhor as suas capacidades ao ver satisfeitas as suas necessidades e ao dispor, simultaneamente, de tempo livre para apreciar a natureza. Terá tempo para criar, sentindo-se mais realizado. Trata-se do homem valorizado pelo que é e pelo que faz, e não pelo que tem.